Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a bênção e a presença de Deus. Você que tem acompanhado o canal, nós temos feito exposições na palavra de Deus, né, nas Escrituras Sagradas, embora a gente ficou um tempo sem fazer postagens, mas agora estou me organizando para que a gente possa voltar a colocar exposições e já subimos aí recentemente uma exposição falando sobre a temática As Escrituras e você que tem apoiado o canal, não deixa de se inscrever, eh, colocar seus comentários, né, lá no YouTube, enfim, arroba Teologia Contextualizada, que é o canal do YouTube, e também lá no Teologia Underline Contextualizada no Instagram. Deixa lá suas impressões também. No Instagram a gente tem colocado poucas coisas, mas eu quero movimentar também o Instagram com exposições e reflexões sobre a Bíblia Sagrada e as ramificações teológicas, tá certo? Você que tem acompanhado, enfim, hoje nós vamos falar de uma temática muito importante e que ela tem sido deixada de lado nesses últimos tempos. Você tem visto algumas coisas socialmente dentro desse universo brasileiro. E Jesus ele disse que você conhece a árvore pelo fruto. E o fruto ele vem de um advento. E qual é o advento? Que é a temática que nós vamos falar hoje. O advento é a necessidade da Bíblia. Para você que tem acompanhado o canal, você pode perceber. A gente tem postado muitas exposições sempre voltado à área bíblica. Por quê? Porque é uma das áreas que tem sido negligenciada eh, em, eh, por diversos motivos, razões, enfim, que a gente poderia elencar. Eu dou aula num instituto bíblico, coordeno, né, esse instituto, e certa vez fui dar aula para um grupo de irmãos, isso já tem um tempinho, e eles me perguntaram o seguinte: rapaz, eu pensei que você ia dar aula sobre teologia, né? Sobre os grandes pensadores teológicos, sobre o que eles estão pensando acerca de tantos assuntos, né? Envolvendo a teologia. Eu disse para eles o seguinte: vocês já estão tendo aula de teologia através das escrituras sagradas. Deus revelou a Bíblia para que a gente pudesse estudar. Ele se fez revelado através das Escrituras. As pessoas estão procurando valores, preceitos, princípios, muitas vezes em fundamentos humanos, em vez de olhar para as Escrituras como fonte de revelação absoluta da parte de Deus. Para quem acompanhou a postagem anterior da temática às Escrituras, eu disse, 2 capítulo 3 versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se Deus a revelou para nós, por que não estudar? Por que não fazer teologia a partir do que Deus revelou dele e de tantos outros assuntos que ele soprou e que está nas Escrituras Sagradas?
enfim. Então as pessoas estão procurando questões filosóficas, sociológicas, psicológicas, entre tantas outras ciências, respostas para os seus anseios, mas as escrituras, como revelação de Deus, é as respostas que nós precisamos. Por isso da temática de hoje, que é a necessidade da Bíblia. Nós precisamos voltar a estudar a palavra de Deus. E é aqui que eu quero me ater com vocês nessa exposição. Mas para isso, a gente vai ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, que você acompanha conosco. E o texto bíblico diz: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus revelou a sua vontade, os seus mandamentos, os seus preceitos, princípios, valores, juízos, enfim, ele revelou a sua verdade, que é absoluta, imutável, inerrante, tem toda a verdade, porque ele é a verdade, e por isso o homem, ele não vive das coisas materiais, mas o homem vive daquilo que Deus diz. É claro que esse trecho da palavra de Deus, de Mateus capítulo 4, versículo 4, nós estamos dentro de um contexto onde Jesus ele é tentado pelo diabo. E Jesus ele utiliza as escrituras para vencer o tentador que esteve presente ali, pois o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Você vai ler o contexto, você vai perceber isso logo no capítulo 4, versículo 1. Então, esse versículo específico de Mateus 4, versículo 4, ele é uma citação do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então, Jesus, ele tem as escrituras no seu coração e na sua mente. Então, nós precisamos valorizar as escrituras, a Bíblia, como ela é, justamente para que a gente possa viver diante dos homens nessa terra muito bem consolidados na verdade instituída e revelada de Deus. Isso é importante que você tenha ciência. O pastor Walter Brunelli, da Assembleia de Deus Bereana, ali na Vila Mariana, um pastor muito conhecido, tem uma teologia sistemática muito boa da editora Central Gospel. Eu recomendo vocês poderem obter. Ele diz o seguinte: Deus enviou a sua palavra do céu para a terra, a fim de se fazer conhecido do homem. A Bíblia Sagrada é o único livro que não tem origem na terra. Olha que interessante. Eu tirei essa citação de um trecho da sua teologia sistemática, de uma das matérias ali importantíssimas, que é a matéria da bibliologia. O que é a bibliologia? É o estudo sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia ela tem uma estrutura, ela não é uma coisa assim solta. E o pastor Walter Brunelli, sabiamente, ele coloca essa frase que solidifica tudo aquilo que eu estou tratando com vocês. Deus enviou a sua palavra do céu. Ele a soprou, colocou-a no coração dos homens, e os homens, movidos pelo Espírito, escreveram. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Então, a vontade de Deus é que o homem conheça a vontade de Deus, a sua revelação. Por isso ele enviou a sua palavra,
para que todo homem pudesse ter ciência da vontade de Deus, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, dos seus juízos, da sua justiça, dos seus atributos, de quem ele é, e também acerca do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo e de tantas outras temáticas importantes que vão reger a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro de origem humana, mas ela é um livro de origem sobrenatural, é palavra do céu, é palavra de Deus. Deus usou os homens em seus contextos, em suas linguagens, para se comunicar ao homem, revelando ao homem, a esses homens santos, são mais de 40 autores. Se você acompanhou o vídeo anterior sobre as escrituras sagradas, a gente falou um pouco sobre isso. Então, Deus a deu à humanidade para que o homem pudesse aí conhecer as coisas sagradas. Então, olhando com mais carinho a essa temática, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. A gente sabe que o Evangelho é as boas novas do reino de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 14 e 17, nós temos um contexto dessa passagem falando acerca dos judeus que rejeitaram a palavra de Deus. Paulo, ele tem um texto claro em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, dirigido ao povo de Israel. E dentro desse contexto, ele se refere muito a trechos específicos do Antigo Testamento. Por quê? Porque o judeu, ele conhece muito bem a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que é composto por 39 livros. Você tem o Pentateuco, você tem os históricos, você tem os poéticos e os livros proféticos, maiores e menores. Então, dentro da composição das escrituras sagradas, Paulo, ele deseja compartilhar a fé também com os judeus. E dentro desse capítulo especificamente, você tem os judeus rejeitando a justiça de Deus, o evangelho de Deus, as boas notícias do Senhor, né? O evangelho. E Paulo ele vai trabalhar todo esse contexto importante. Por que nós estamos se referindo a esse texto? Porque para os judeus terem pleno conhecimento do que é o evangelho do reino de Deus, o que é as boas notícias, é necessário que o pregador, o mensageiro, a igreja, aqueles que são cristãos, possam conhecer as escrituras sagradas para comunicar a palavra de Deus às pessoas. Não basta dizer Deus é bom, é necessário mostrar às pessoas que Deus é bom, que ele tem esse atributo de bondade, porém existe uma ampla mensagem dentro das escrituras sagradas abordando sobre o evangelho, sobre as boas notícias para trazer salvação a toda a humanidade. Isso é importante frisar. Então, para nós termos uma boa comunicação e transmissão da mensagem do evangelho, é necessário conhecer as escrituras sagradas. Paulo, ele fala, dentro desse contexto de Romanos 10, vários textos bíblicos do Antigo Testamento, entendendo que o público com que ele está se dirigindo conhece as escrituras,
tem ciência de promessas, da promessa maior, que é a esperança messiânica, abordando sobre Jesus lá no Antigo Testamento e que se concretiza com a sua encarnação, sua vida e sua obra realizada na cruz do Calvário, derramando seu sangue para que as pessoas possam obter redenção e remissão de seus pecados através do seu corpo e sangue oferecido ali na cruz. Então, Paulo, ele retrata Romanos capítulo 10, a importância de proclamar as escrituras sagradas. Eu quero ler algumas passagens só para vocês terem uma ideia, tá bom? Eu quero ler com vocês aqui. O texto bíblico vai dizer o seguinte: eu vou ler ele inteirinho e depois a gente fala algumas coisas. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Então o contexto é voltado para os judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus manifestou a sua justiça, e a sua justiça, ela veio por intermédio da sua graça pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, obra e realização ali na cruz. O texto bíblico fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés, ela, na verdade, só parametrizava a vida dos israelitas, mas ela não tinha poder de salvação. Você pode perceber no livro de Levítico as instituições de leis cerimoniais, aonde o pecador ele oferecia a Deus uma determinada oferta para que pudesse obter a redenção do seu pecado, o perdão do seu pecado. Mas logo em seguida eles pecavam novamente e voltava a oferecer novamente um holocausto, uma oferta perante a Deus através do sumo sacerdote e do sacerdote que faziam todos aqueles rituais da lei cerimonial. O livro de Levítico ele ensina muito isso. Então, a lei ela só apontava o pecado, mas não resolvia definitivamente essa questão. Portanto, com a manifestação da justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, se cumpriu definitivamente o quê? Uma oferta definitiva. O corpo e o sangue de Jesus foram oferecidos no altar chamado Cruz do Calvário, ali no Gólgota, aonde todo aquele que vier a crer em Cristo Jesus recebe perdão dos seus pecados e, portanto, caminha em uma novidade de vida. E isso é pela fé. O que Paulo está dizendo é que porque o fim da lei é Cristo, então aponta-se o final da lei à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo, ele usa aqui entre os versículos 6 a 8 uma citação de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de número 12 a 14. E aí ele diz: se com a tua boca confessares Jesus
como Senhor em seu coração e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mais uma vez, Paulo cita Isaías, capítulo 28, versículo 16. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invoca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, Paulo ele cita Joel, capítulo 2, versículo 32. E aí eu fecho aqui com o 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para que a humanidade possa conhecer as boas novas do Evangelho de Jesus, a justiça de Deus que se efetuou na encarnação de Cristo Jesus, é necessário o conhecimento das Escrituras. Versículo de número 17. E assim a fé vem pela pregação, ou seja, pela proclamação, pelo querigma, por proclamar as palavras benditas que abordam sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade e também as diversas temáticas que Deus revelou nas Escrituras para a edificação daquele que vier a crer em Cristo Jesus e passa a ser a igreja e povo de Deus. E aí ele fala: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, é necessário que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, as famílias cristãs, independente da posição eclesiástica que a pessoa tenha ou não tenha nenhuma posição eclesiástica, é parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, todos precisam conhecer as escrituras sagradas. É importante a necessidade de você conhecer a mensagem redentora e as temáticas diversificadas reveladas por Deus acerca dele, acerca do Filho, acerca do Espírito Santo e acerca dos seus mandamentos, juízos, preceitos, princípios e tantos outros valores inerentes para que as pessoas possam viver de forma adequada. Então, algumas razões importantes que o texto retrata: a transmissão da mensagem vem pelo conteúdo revelado. Então, Deus revelou o conteúdo apropriado para que nós possamos anunciar às pessoas por intermédio da pessoa do Espírito Santo de Deus, que vai trazer às nossas vidas a direção da palavra para transmitir com convicção e consolidar aquilo que está sendo falado aos ouvintes. Segundo, para outrem, para as pessoas ouvir, é necessário que a igreja conheça o conteúdo revelado do Evangelho. Então, para que alguém possa se firmar em Cristo, ser edificado, ou mesmo obter a salvação das suas vidas, entenderem que estão em estado de pecado perante ao Senhor, separados por causa do pecado, conforme Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, né? Carecem da glória de Deus, perderam a coisa principal que é a presença de Deus, a sua glória. A igreja precisa conhecer muito bem o conteúdo da revelação que está nas Escrituras para anunciar às pessoas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que é inerente à pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e das temáticas que Deus revelou para o nosso entendimento, conhecimento, aplicação e vivência. Terceiro, muitos que ouvirão e crerão obterão o quê? A salvação por meio da fé.
por meio à fé. Então, o mecanismo para alguém obter a salvação é através da revelação, através da palavra de Deus que vai ser pregada, anunciada, e aquela palavra vai gerar fé naquele indivíduo para que ele possa tomar as suas decisões e também, ampliando um pouquinho mais o contexto, a pessoa possa ser edificada e possa ter uma vida plena, eh, com significado que glorifique a Deus no seu dia a dia. Por exemplo, todos aqueles que são crentes hoje já estão eh, se alegrando da salvação. São salvos em Cristo Jesus. Agora, o que que eles fazem? Eles se mantêm na santificação. E essa santificação, ela vem por meio da palavra revelada nas Escrituras, aonde pessoas vão expor o conteúdo, as proposições, para que os ouvintes possam ser edificados e vivam plenamente dentro da vontade de Deus. Então, o conhecimento revelado da Bíblia sobre o Evangelho e tantas outras temáticas é necessário que a igreja, as pessoas que estejam dentro do corpo de Cristo, estudem, meditem, leiam e possam, de fato, proclamar. A Bíblia ela é necessária para a salvação. As pessoas não podem ser salvas sem, conhecer a respeito aí, de Cristo. Então, a gente foi chamado, conforme Mateus capítulo 28, versículos de número 18, 19 e 20, a proclamar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. O Senhor Jesus falou que foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra. E ele disse para que nós pudéssemos ir e fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazê-los conhecer tudo aquilo que ele ensinou. E aí Jesus, ele fecha, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, é de natureza da igreja conhecer as escrituras sagradas, a Bíblia, para poder, de fato, viver esse mandamento de Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, e glorificar o nome de Deus. Como é que nós vamos discipular, batizar e, ao mesmo tempo, fazer as pessoas conhecerem as escrituras, se a gente não tem conhecimento das escrituras? É necessário que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, ele possa ser estimulado a ler as escrituras, estudar as escrituras e viver as escrituras. Então, por isso que a Bíblia é tão necessária para o povo cristão. A Bíblia também ela é necessária porque ela é o alimento da nossa alma. A gente citou Mateus 4:4, Jesus citando Deuteronômio 8, versículo 3. A gente já explorou isso. Então, as escrituras sagradas, ela é o alimento necessário para a vida do homem. Assim como você e eu nos alimentamos fisicamente, também é necessário que a nossa alma seja alimentada espiritualmente. Você já percebeu nesses dias atuais que tem muitas coisas atrapalhando a vida dos crentes, da própria igreja, distrações, e aí a galera acaba não se alimentando da forma apropriada e acaba não apresentando o fruto, essa árvore acaba padecendo, né? Jesus ele diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então, o fruto da pessoa, eu, você e tantos outros, vai se demonstrar, vai ter resultado a partir daquilo que a gente se alimenta. A gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração, nossa alma está cheio da palavra de Deus,
certamente nossas comunicações, elas vão girar em torno daquilo que alimenta a nossa alma, e os resultados serão positivos. Você tem várias pessoas no meio cristão falando palavrão, eh, piadinhas sujas, né, palavras torpes, resultados pífios, errados, nos seus negócios, no cotidiano, enfim. Então, eh, a gente precisa alimentar a nossa alma com aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença. Então, olha só, algumas razões importantes que esses textos eles falam, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Primeiro, o alimento vem da palavra de Deus. Nós estamos falando do alimento espiritual, que contém seus mandamentos, seus preceitos, seus juízos, seus valores, cercados de princípios que Deus revelou para que a gente pudesse conhecer e aplicar, se alimentar. Não tem outra forma que não seja o que foi revelado por Deus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode se consagrar, tudo isso é importante, faz parte da vida cristã. Porém, é a palavra de Deus que vai te dar robustez, solidez, que vai te firmar, que vai trazer alicerces, que vai te enraizar realmente na vontade de Deus. Então, o alimento, ele vem da palavra de Deus, não vem de outras coisas. Segundo, a fonte primária da alma sadia é o que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a sã doutrina. Quando a gente fala sã doutrina, essa expressão bonita que Paulo utiliza lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, a sã doutrina significa saúde doutrinária, saúde de ensinamento, saúde de princípios, saúde de verdade, saúde de absolutos imutáveis que foram revelados por Deus. A sã doutrina é que coloca as pessoas de fato com um viver digno. Ainda dentro desse contexto, a gente percebe claramente que as escrituras, elas vão revelar que a palavra de Deus, como eu disse, é a sã doutrina. Por exemplo, Salmo capítulo 7, versículos de número 9, Salmo 19, versículo 7 a 10. Olha que interessante esse salmo. Vamos abrir aqui para ficar mais fácil? Vamos aqui na telinha aqui que vai ficar melhor para a gente poder trabalhar com vocês aqui, ó. O Salmo. Deixa eu abrir aqui o livro. Vamos ser mais prático, né? Salmos. A gente faz ao vivo aqui para nós. Vamos lá. Salmo 19, versículo 7. Vamos lá. Aqui, isso, nós vamos ler. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais dóceis ou mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em guardar a recompensa. Então, nós lemos do 7 ao versículo de número 11. E é interessante que o Salmo 19, para vocês terem uma ideia,
da riqueza que esse salmo tem, só a título aí de você ter entendimento. Nós temos aqui, ó, do Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 11, pelo menos qualidades maravilhosas da palavra de Deus. Primeiro, versículo 7. A palavra é perfeita. Olha só. Deixa eu voltar aqui com vocês aqui na tela. A palavra de Deus é perfeita. Segundo, a palavra de Deus é fiel. Terceiro, a palavra é reta. Quarto, a palavra é pura. Quinto, a palavra é límpida. Sexto, as palavras do Senhor são verdadeiras. Olha só, são adjetivos que nós temos nas Escrituras que valorizam o que ela é de fato. Não é talvez, ela é. E por elas ter esses adjetivos, quais são os resultados daqueles que se alimentam dessa palavra que é perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeira? O texto bíblico fala: tem a alma restaurada, tem sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre, e todos se tornam igualmente justos por causa da palavra de Deus. Olha só. E aí o texto no finalzinho, no versículo 11, ele fala: além disso, por eles se admoesta o teu servo. Nem todo mundo gosta de admoestação. Admoestação é bênção da parte de Deus para todo aquele que ama a Deus. E é essas palavras que vêm de Deus, que alimentam a nossa alma, a grande recompensa. Olha só, são coisas espirituais que vêm sobre as nossas vidas e que vão reverberar na prática nos ambientes sociais e também no nosso próprio interior, conosco mesmo. Então, se alimentar da palavra de Deus é algo glorioso que vai te trazer saúde. Então, a gente viu aqui, dentro dessa temática, a importância que tem a palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Então, fica aqui o convite, todos os dias, se alimente da palavra de Deus que vai trazer para você aí muita esperança e muita alegria. É, caminhando um pouquinho mais com vocês, nós temos Deuteronômio 29, 29. Então, a Bíblia ela é necessária para nós conhecermos a vontade de Deus. Você já reparou que as pessoas elas estão à procura daquilo que Deus não revelou? Em vez delas procurarem aquilo que Deus soprou e revelou nas Escrituras Sagradas? As pessoas hoje, elas buscam tantas coisas, mas esquecem o trivial, o simples. E o simples é muito importante para o desenvolvimento da pessoa. Eu quero ler com você Deuteronômio 29 e 29, porque esse é um dos textos, assim, importantíssimos, ao meu ver, que vai trazer uma compreensão para você também aí em cima disso. Vamos lá, Deuteronômio 29 e 29, olha só, eu vou até grifar aqui, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as palavras que foram reveladas aos filhos de Deus, seja lá no Antigo Testamento, como também aos filhos de Deus no Novo Testamento, que estão em Cristo Jesus, pertence a nós. Muitas pessoas vão atrás das coisas encobertas que pertencem ao Senhor, querem saber coisas que Deus não revelou. Isso nós chamamos de
curiosidade. Deus não nos chamou para ser curiosos da fé, mas Deus nos chamou para que as reveladas possam satisfazer as nossas almas. Aquilo que Deus revelou sobre ele, sobre Jesus, sobre o Espírito de Deus e diversas temáticas pertencem a nós, para nossa para o nosso desenvolvimento, para nossa consolidação na fé, para nossa edificação e a gente possa viver uma vida muito bem adequada, tá certo? Dentro ainda desse contexto precioso que a palavra nos traz, olha que interessante a gente parar para pensar. Somente o que foi revelado é suficiente para encontrarmos afirmações claras, definidas a respeito da vontade de Deus. As pessoas estão procurando afirmações em teólogos, em filosofias, em sofismas desta terra. Eu não estou dizendo que a filosofia, a sociologia, a psicologia, qualquer outra ciência seja ruim para as nossas vidas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos das Escrituras, pois ela, ao ser revelada por Deus, é suficiente na sua clareza, no seu posicionamento, nas suas verdades, que são muito bem definidas pelo próprio Deus. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, por isso eu preciso conhecer as Escrituras, a revelação e viver aquilo que Deus definiu. Qual é o maior problema atual da cristandade? É colocar a sua opinião no texto. É não extrair do texto o que o texto diz. Por isso que nas faculdades teológicas, nos institutos bíblicos, nos seminários evangélicos, nós estudamos hermenêutica, que é o estudo da interpretação das escrituras, porque tem muita gente fazendo exegese e não exegese, ou seja, extraindo o que o texto diz. Muita gente fazendo exegese, colocando no texto o que o texto não diz, afirmando coisas que o texto não diz. E Deuteronômio 29 foi revelado a nós o que Deus expressa definitivamente como sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Então, somente as escrituras, ela é suficiente para que nós possamos encontrar as afirmações claras e objetivas e imutáveis da vontade de Deus. Eu estou falando muitas vezes sobre a imutabilidade da palavra de Deus, porque hoje nós estamos vivendo uma série de pessoas com um olhar negativo à imutabilidade de Deus nas Escrituras Sagradas. Segundo, a vontade de Deus revelada é a fonte única que nos conduz ao quê? À obediência. Olha que interessante, o Salmo 1, versículo de número 2. Vamos ler esse texto, o Salmo 1, versículo 2. Eu vou abrir aqui para nós podermos ler o Salmo 1. Vamos lá, Salmo 1, versículo de número 2. Olha que interessante esse salmo. Antes, vamos lá aqui, ó. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, se a gente pegar o versículo anterior, o autor, o salmista, está dizendo:
Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer, o seu deleite, o seu contentamento. É isso que quer dizer nos originais. Então, o seu deleite, o seu contentamento está na palavra revelada de Deus e não nos caminhos dos ímpios, não nos caminhos dos pecadores e não nas rodas dos escarnecedores. Então, esse homem que é bem-aventurado, que é feliz, ele tem contentamento nas palavras de Deus e não nos conselhos daqueles que não têm a palavra de Deus, não nos caminhos daqueles que andam nas suas iniquidades, nos seus pecados e não querem obedecer a Deus, e não nas rodas dos escarnecedores que zombam de Deus, que afirmam coisas sobre Deus de forma leviana. Então, a palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é a nossa luz e que traz afirmações claras e objetivas, é o nosso prazer, é o nosso contentamento, é o nosso deleite, é a nossa alegria. E por isso o salmista diz: e na sua lei medita dia e noite. A ideia da palavra meditar é refletir, examinar, estudar, pensar sobre a palavra de Deus. O texto é muito claro, ou seja no meu amanhecer, seja no meu tardecer ou anoitecer, a pessoa ela estará amparada, ancorada na palavra do Senhor, a guiando, a orientando. Olha que coisa maravilhosa. E em 1 João, capítulo 5, lá no versículo de número 3, o texto bíblico vai dizer o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, a palavra de Deus, a vontade de Deus que foi revelada a nós e que importa para nós a estudarmos, a conhecermos, a aplicarmos na nossa vida, não é pesarosa. Os seus preceitos, seus juízos, seus mandamentos, seus princípios, seus valores, a vontade de Deus, ela vai nos conduzir a essa obediência e a gente vai colher frutos dessa verdade imutável que está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia também é necessária para conhecer o próprio Deus. A gente está citando muitas vezes 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a habilitação à justiça. Esse texto sagrado, ele é importante. A palavra útil em 2 Timóteo 3,16 traz a ideia de algo que vai ser vantajoso, rentável, que vai nos favorecer, nos abençoar. Não importa o mecanismo, seja o ensino, a correção, a admoestação, a justiça, não importa os mecanismos, é que esses elementos que estão constituídos na vontade de Deus vai ser rentável ao nosso crescimento. Olha que interessante. Eu vou ler esse texto na íntegra com vocês, já que nós estamos procurando entender sobre esses valores preciosos. Capítulo 3, lá no versículo de número 16 e 17, é o que nós estamos falando. Olha que interessante. Eu vou grifar aqui para vocês, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto bíblico, embora Paulo esteja falando toda a escritura, fazendo menção lá do Antigo Testamento, mas também a gente pode trazer uma aplicação para o Novo Testamento, porque nesse período aí o Novo Testamento ele está sendo produzido e os livros do Novo Testamento estão circulando em vários lugares, sem problema algum a gente poder trabalhar isso. O texto bíblico é inspirada por Deus.
Theopneustos, foi soprada de dentro de Deus, inspiração, inspirada, a palavra inspirada é isso, Theopneustos. Então, Deus soprou dentro dele. E o texto fala aqui, ó, e ela é útil para 4 coisas bem objetivas que Paulo está dizendo. Primeiro, o ensino. Segundo, repreensão. Terceiro, correção. Quarto, educação na justiça. São coisas inerentes à nova criatura. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus precisam de ensino, precisam de repreensão, precisam de correção e precisam de educação na justiça. Seria uma tolice da minha parte dizer que nós não precisamos ser ensináveis, ser repreensíveis, ser repreendidos, que nós não precisamos de correção e nós não precisamos de educação na justiça. Seria leviano da minha parte, porque a gente veio com uma bagagem de coisas complicadas na nossa vida e que nós precisamos sim de tudo aquilo que Deus revelou para o nosso crescimento e principalmente para a nossa maturidade cristã, para que a gente tenha uma vida, obras aí, né? Não está falando de ministério, está falando de uma coisa mais abrangente, para que a nossa vida possa glorificar a Deus, seja ministério, seja no casamento, seja nos cuidados da família, seja na vida profissional, no trabalho, ou seja, em qualquer área da vida, as nossas obras sejam guiadas pela palavra de Deus, aquilo que ele revelou, que é bom, perfeito e agradável. Então, a palavra de Deus, ela é útil, ela é rentável, ela vai nos favorecer, ela vai trazer para nós muita sabedoria, muito entendimento, muita compreensão, e tudo isso não é numa questão racional, embora nós sejamos racionais, mas é sobrenatural, que vai entrar dentro da nossa alma e vai produzir um entendimento, uma sabedoria, uma clareza, como nunca a gente viu. Então, essa palavra útil aí, que você está vendo aí, no texto sagrado, essa palavra útil aí é a palavra ofelimos. E a palavra ofelimos no grego traz essa ideia de útil, benefício, rentável, vantajoso, proveitoso. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai trazer para nós aí coisas maravilhosas no nosso crescimento e desenvolvimento, tá certo? Vamos avançar um pouquinho mais aí. Olha que interessante. A revelação foi soprada de Deus, vindo dele, assim permitindo que possamos conhecer o que é de verdade. Olha só, a gente sabe que nós estamos cercados de muitas coisas enganosas, cercados de muito veneno, de vários tipos de enganos. E a palavra de Deus, sua revelação, que é a verdade, vai trazer muito esclarecimento. Olha só, vai te trazer discernimento aplicável para todas as áreas da vida, que vai envolver, né, caráter, atributos, pessoa, obra e a vontade de Deus, olha só. Então a palavra de Deus vai trazer tudo isso. Nós vamos entender qual é o caráter de Deus, quais são os seus atributos, sua pessoa, sua obra, sua vontade, seja do Pai, do Filho, do Espírito Santo, entre outras temáticas importantes do texto. No conhecimento de Deus, o que foi soprado é suficiente também para o nosso relacionamento e uma vida em comunhão com o Santo Deus e desenvolvimentos de fé e vida. Você não vai ter apenas uma experiência com Deus, que hoje fala muito, né, de experiência. Você vai ter um relacionamento com Deus. Você vai, a partir das escrituras sagradas, e você vai perceber isso diariamente, o seu relacionamento com Deus numa construção. Não é apenas experiência, é uma vida com Ele, andando na sua vontade, andando conhecendo, né, a sua pessoa aqui na terra, ainda
estando nós todos vivos, um dia ele vai nos chamar para estar na sua presença, mas aqui na terra a gente pode se relacionar com ele através das escrituras sagradas e aplicando a sua palavra, conhecendo o seu caráter, os seus atributos, a sua pessoa, né? E podendo ser amigo de Deus, não apenas filhos, mas amigos do Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Glória a Deus. Ele é bom demais. A Bíblia também é necessária para nós podermos viver de modo digno. Por isso nós precisamos conhecer. Filipenses capítulo 1, versículo de número 27, vai apontar isso, a importância de nós vivermos de modo digno. Viver de modo digno é um preceito importantíssimo. E aí eu quero ler com vocês capítulo 1, versículo de número 27, né? O texto bíblico vai dizer o seguinte, vamos lá falar sobre isso. O texto fala, olha que interessante: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, que estáis firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que texto maravilhoso. Então ele fala: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia desse texto sagrado de Filipenses capítulo 1, versículo 27, é que o texto ele está apontando o quê? Uma adequação. Qual é a adequação? Dignidade. Ou seja, nós vamos viver de um modo muito frutífero, muito abençoador, que é o que Deus espera de nós. Que nós possamos viver no nosso presente de modo apropriado. É isso que é viver, acima de tudo, de modo digno. Tem uma forma apropriada, adequada dos filhos de Deus viver. E o texto ele aponta qual é esse modo digno? O evangelho de Cristo, ou seja, as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo, os mandamentos de Cristo, os valores de Cristo, os princípios que Cristo estabeleceu, que estão contidos lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já deu uma parada a refletir sobre o Sermão da Montanha, lá de Mateus, capítulo 5, 6 e 7? Tá cheio de coisas adequadas, apropriadas, para que a gente possa viver e glorificar o nome dele. E é interessante que esse texto que nós estamos lendo aqui, ele fala o seguinte: olha só, na revelação de Deus há uma forma apropriada de se viver, e por meio pela qual a gente vai praticar. O texto bíblico fala vivei, a gente nem abordou o verbo. A ideia desse verbo viver, ela está conjugada no imperativo ativo, e todas as vezes que está conjugado o verbo num imperativo ativo, é um mandamento. Então não é uma opção. Então, nós fomos chamados para viver de acordo com o mandamento, praticar essa ação que a palavra de Deus, ali em Filipenses 1, versículo 27, exposta pelo apóstolo Paulo, nos está direcionando. Então não é uma opção, é uma obrigação. E essa obrigação não é penosa. Por que não é penosa? Porque a gente pratica essa ação movidos pelo amor, pela graça de Deus. A Bíblia fala que a nós foi tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne. Posto em nós o seu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, e nós íamos passar a viver as palavras do Senhor. Então, o nosso relacionamento é por amor e através aí
dessa nova disposição de coração, não um coração duro, não um coração que não quer viver, mas ao contrário, é um coração quebrantado, novo, como novas criaturas regeneradas pela ação do Espírito Santo de Deus, e portanto a gente vai viver de forma apropriada, como o Evangelho de Cristo nos ensina. Segundo, o viver é adequado. As bases para um viver de modo digno é as boas novas de Jesus, o que eu disse anteriormente. Jesus ele deixou claro muitas palavras, muitos ensinamentos, muitas direções, justamente para que nós pudéssemos viver à altura como novas criaturas em Cristo Jesus. Eu coloquei a referência aí, 2 Coríntios 5, versículo 17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós, como novas criaturas, povo de Deus, igreja de Cristo, nós somos movidos pelo Espírito de Deus a viver de modo digno da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo isso, nós precisamos das Escrituras que contém a palavra de Deus, que contém a palavra de Cristo, que tem a revelação soprada do Senhor, para que a gente possa caminhar em uma vida frutífera. E aqui nós terminamos o nosso estudo, a nossa exposição bíblica, dizendo o seguinte: a Bíblia é o único guia infalível para a vida e traz orientações para todas as áreas da vida do crente, que uma vez seguida proporciona a ele uma vida abençoada no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Que Deus nos ajude a viver essa palavra e a gente tenha cada dia mais disponibilidade, porque é necessário que a gente conheça as Escrituras, se relacione com a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus na nossa vida. Caros, nós chegamos ao final dessa exposição sobre a necessidade da Bíblia. Nós temos vídeos semanais postado às 19 horas, então fica aí a dica. Você possa se inscrever no canal, tocar o sininho, dar o seu joinha aí. Escreve lá comentando alguma coisa que você achou legal, né? Ou que tem algum ponto que você quer saber mais. A gente vai ter o prazer aí de poder responder e auxiliar aí nessa caminhada, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, nessa jornada, pois as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a maior necessidade que a gente precisa. Um grande abraço, valeu, fui!